Tem uma igreja que não para de buscar, mesmo chorando continua a clamar, com joelhos no chão e fé no coração. Ela sabe que Deus escuta a oração. Quando parece que nada mudou, quando a resposta ainda não chegou, existe um movimento acontecendo no céu. Deus está trabalhando em favor dos seus. Eu sei que a noite pode ser longa e a batalha tentar te cansar, mas nenhuma lágrima derramada diante de Deus vai se perder. Amém, irmãos? Vamos estar nos posicionando, nos acalmando. Aleluias. Glória a Deus. Em tudo, dai graças. Vamos nos pôr de pé. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Vamos estar iniciando este culto adorando ao Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu te amo. Jesus Cristo, eu te amo. Uma vez, Jesus Cristo, eu te amo. Jesus Cristo, eu te amo. Levanta suas mãos e cantem todos, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Mais uma vez, Jesus Cristo, eu te amo, eu te amo. Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu te amo. Jesus Cristo, Jesus Cristo, toda a igreja, eu te amo. Jesus Cristo, eu te amo. Aleluia. Aleluia, bem forte. Aleluia.
Você pode aplaudir ao Senhor. Glória, aleluia, Jesus. Pode se sentar um pouquinho. Como é bom, né, adorarmos ao Senhor, como é bom louvar Ele. Hoje, a gente coloca, tanto eu como a Jaque lá, nós colocamos na televisão do nosso escritório lá, louvor. Põe no YouTube lá e fica tocando louvor. Hoje chegou um pessoal de fora lá, aí eu sei que são pessoas que não conhecem, né, a Jesus. Aí ele sentou até debaixo do meio da televisão, eu vi que ele ficou olhando, aí ele falou, rapaz, que paz que traz, né, ficar escutando essas músicas. Quer dizer, ele trouxe uma calma para aquela pessoa, ele sentiu calmo naquele lugar, por causa do louvor. O louvor, ele quebra barreiras, ele expulsa o inimigo. Então nós devemos estar adorando, louvando o Senhor sempre. Ô Davi, coloque em Abacuque 3, 17 e 18. Ainda que a figueira não floresça, nem haja uva nas videiras, mesmo falhando toda a safra de olivas, e as lavouras não produzam mantimento, as ovelhas sejam sequestradas do aprisco, e o gado morra nos currais. Eu, todavia, me alegrei no Senhor, e exultarei no Deus da minha salvação. Põe na linguagem de hoje novamente. Ainda que as figueiras não produzam e as parreiras não deem, ainda que não haja azeitonas para apanhar, nem o trigo para colher, ainda que não haja mais ovelhas nos campos, nem gado nos currais, mesmo assim, eu darei e eu louvarei a Deus, o meu Salvador. O que Abacuque está dizendo aí? Que mesmo mediante as crises, mesmo mediante as lutas, louve ao Senhor, adore ao Senhor. Mesmo que a lavoura, quem tem estufa, não está produzindo, o agricultor, mesmo que venha uma seca, não produza, mesmo que quem tem gado, dê uma doença, morra os gados, quem é comerciante, o movimento, né, as vendas caiam lá embaixo, você entra no vermelho, dê graças, louve ao Senhor. Mesmo que você está passando uma crise no teu casamento, uma crise na família, ou está com uma doença, deem graças, louvem ao Senhor. Porque daqui não levaremos nada. A gente luta, briga, né? Trabalha dia e noite para ganhar um dinheiro, para morar numa casa boa, para comprar um carro melhor, para andar bem vestido. Aí vem uma luta, muitas vezes nós ficamos bravos com Deus, mesmo sem querer. Mas eu estou indo na igreja, eu estou dizimando, então... Lá atrás, no começo da minha conversão, que eu comecei a ser fiel no dízimo e na oferta, eu cobrava a Deus. Mas Senhor, estou sendo dizimista, estou sendo ofertante, cada dia que passa estou me afundando mais, quebrando, ficando sem dinheiro, cortando minha luz, comendo só miojo.
E a gente vê um povo do mundo aí que bebe, fuma, se droga, andando de caminhonetona do ano. Eu cobrava a Deus. Indiretamente eu ficava bravo. E não podemos, irmãos. Nós temos, mediante qualquer luta, qualquer situação, adorar, agradecer a Deus, porque daqui não levaremos nada. O que nós temos que buscar é a salvação. Amém? Glória a Deus. Então, irmãos, vamos entregar nossos dízimos, nossas ofertas, e já vamos se levantar e ficar aqui na frente para a gente adorar mais o Senhor? Pai, eu te amo, te louve, te adoro. Glória ao teu nome em toda a terra. Pai, eu te amo, te louve, te adoro. Glória ao teu nome em toda a terra. Glória ao teu nome, glória ao teu nome, glória ao teu nome em toda a terra. Aleluia. Quantos estão sentindo a presença de Deus nesse lugar? Glorifica a Deus, fala glória ao teu nome, Senhor. Por um tempo Deus ministrou no meu coração a oração do Pai Nosso. Primeiras coisas que a oração do Pai Nosso nos ensina, não tem a ver com a gente. E às vezes a gente vem orar e a gente pensa muito na gente, nos nossos problemas, nas nossas causas. Mas a primeira coisa é: Pai, santificado seja o teu nome. Essa música diz: glória ao teu nome. O nome de Deus seja glorificado acima de tudo, em primeiro lugar. Então, quando nós chegamos na presença de Deus, como nós estamos agora aqui, esquece dos seus problemas, pensa em glorificar o nome do Senhor. Já é o começo da oração. Essa canção é uma canção fácil de aprender. Quem não sabe vai pegar, tá bom? Vamos cantar todos. Pai, eu te amo, te louvo, te louve, te adoro. Levanta suas mãos aos céus e cante. Glória ao teu nome em toda a terra. Mais uma vez, diga: Pai, eu te amo. Pai, eu te amo. Solta a tua voz e canta. Te louve, te adoro. Glória ao teu nome, Senhor. Glória ao teu nome em toda a terra. Enche os pulmões e cante. Glória ao teu nome, glória ao
mais uma vez, com toda a sua força. Glória, glória ao teu nome, glória ao teu nome, glória ao teu nome em toda a terra. Mais uma vez, não cansa de cantar. Glória ao teu nome, Senhor. Glória ao teu nome. Glória ao teu nome em toda. Tá lindo, continua louvando ao Senhor, continua agradando ao Senhor com teu louvor. Glória ao teu nome, glória ao teu nome, glória ao... Pode aplaudir e glorificar o nome de Jesus. Espírito, enche a minha vida, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida, enche-me com o teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Quantos estão sentindo a presença do Espírito Santo aqui neste lugar? Espírito, enche, Senhor, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida, enche-me com o teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Levanta as suas mãos agora e cante. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. O meu coração eu quero derramar diante do altar, diante do teu altar. Aleluias. Senhor, obrigado, Senhor, pela tua presença aqui, ó Pai. Não tem como não sentir, ó Pai, a tua presença neste lugar, ó Pai. A paz, oh aleluia, Jesus, a alegria, o lugar que louvamos ao Senhor. A presença do inimigo não é capaz de suportar este lugar. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Obrigado, Senhor.
E nos perdoe, ó Pai, por todos os nossos erros que cometemos neste dia, por todos os nossos pecados, Senhor. E obrigado, Senhor, por ter nos guardado este dia, por ter nos protegido por mais um dia, e principalmente, Senhor, por ter nos deixado vir à Tua casa, Senhor, porque eu sei que lutas foram grandes, que o inimigo se levantou nesta tarde, no início de noite, para nos desanimarmos, para tentar impedir de virmos à tua casa, Senhor. Mas o Senhor permitiu, os teus anjos nos guiaram, e agora sentimos aqui a tua presença neste lugar. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, em nome de Jesus. Amém? Vamos dar uma salva de palmas para Jesus? Glória a Deus. Irmão, se alguém aqui não sentiu uma presença de Deus, se converta. Você está desviado, irmão. Porque foi tremendo. É aquilo que o Horácio, engenheiro do som, nos falou um dia. Um culto que não tem um louvor abençoado, a palavra é fria. O culto fica frio. E quando nós adoramos ao Senhor de coração, o louvor chega no céu, inimigo nenhum suporta e vaza, e a presença do Senhor habita neste lugar. Amém? Glória a Deus. Pode se assentar. Nosso pastor Dorival estará dirigindo a palavra hoje, guiado pelo Espírito Santo. Amém? Senhor, aqui coloco este varão, Senhor, que o Senhor preparou, Pai, para este lugar. Fala conosco através dele hoje, Senhor. Usa mesmo ele como ferramenta tua nesta noite, ó Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Deus está aqui, irmãos. Eu achei que era medo, irmãos. Comecei a tremer. Estou tremendo ainda. Não é medo. É a presença do Senhor. O Senhor se faz presente. E nós precisamos também estar na presença dEle. Elevo meus olhos para o monte, da onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não deixará vacilar os teus pés, porque Ele te guarda, Ele te protege. Não desespere o teu coração. Não olhe para as lutas, mas olhe para o Senhor que está acima de tudo e que pode lhe dar a solução delas. Ele está contigo, irmão. Ele está contigo, irmã. Ele é fiel. Ele é fiel. Aleluia. O Senhor está falando com alguém aqui, irmão. Não sei. Não desespere o teu coração, não. Não desespere. Deus, Ele está presente. Ele é nosso socorro bem presente. Aleluia.
Estou tremendo ainda, irmãos. Amor, quando estava cantando ali, o Senhor me trouxe uma visão. Você cantando num local com muita gente. Parecia um estádio, alguma coisa assim. E você adorando o Senhor. Você adorando e as pessoas também com lágrimas adorando o Senhor. E o Senhor mandou dizer que muitos não acreditaram em você. Muitos duvidaram, rejeitam, mas Ele jamais rejeitou. Porque Ele, no teu coração, Ele viu o dia que você falou, clamou a Ele, e foi na verdade. Você queria viver para adorá-lo. Tem honra para você. Fica firme. Muitas lutas vieram. Muitos problemas vieram. Mas o Senhor passou com você todos os momentos, todas as lutas Ele passou do seu lado. Tá? Não deixe os pensamentos borbulhar na tua mente, fazer você, muitas vezes, ficar com o pé em duas canoas. Não, fica na canoa só. Você vai ver o Senhor operando maravilhas. Amém? Este louvor leva a nós estarmos olhando para nós. E nós, nesses dias, nós passamos momentos tribulados, momentos cheios de correrias. E nós não temos momentos, não tiramos momentos preciosos para nós olharmos para nós e também olharmos para Deus. E nessa correria nós somos levados muitas vezes de um lado para o outro. Mas como diz o pastor Edmar, quando nós estamos na casa do Senhor, o louvor colaborando, nós conseguimos desligar das correrias, das preocupações e começamos a olhar para o Senhor. Começamos a ver o quanto nós somos dependentes dEle, o quanto que nós precisamos ser dependentes do Senhor. E muitas vezes nós esquecemos de tirar esses momentos para estar na presença dEle, para adorá-lo, para entregar nossa adoração. Porque muitas pessoas no dia a dia, nas correrias, carregam, vamos dizer, a dificuldade de ficar em silêncio. Conheço pessoas, amigos, que têm dificuldade em ficar em silêncio. Tem dificuldade em tirar um momento a sós, porque vai pensar em muitas coisas que não quer pensar e prefere fugir. Mas nós precisamos ter atitudes de nos aproximarmos do Senhor, olhando para o nosso interior, fazendo uma varredura, fazendo uma retrospectiva e entregando a nossa vida ao Senhor, entregando nossos problemas ao Senhor. Mas muitas pessoas têm dificuldade com isso. Muitas dificuldades que basta um momento de intervalo que a pessoa busca uma música, busca um celular, busca uma conversa
para poder fugir daquele momento, daquele silêncio, para não poder ficar a sós com ele mesmo e com Deus. E nós precisamos, irmãos, precisamos de momentos para nós ficarmos a sós com o Senhor, momentos onde nós possamos falar com Ele, dirigir nossa adoração a Ele, entregando o nosso ser, entregando a nossa vida, porque quando nós fazemos isso, nós estamos sendo renovados, estamos sendo transformados à medida de varões perfeitos, à semelhança de Cristo. Amém? Peço ao Luca, não, ao Davi, né? Por favor, Davi, abra em Gênesis 11, 3, versículo 3. Um dia disseram uns aos outros: vamos, pessoal, vamos fazer tijolos queimados. Assim, eles tinham tijolos para construir. Em vez de pedras, e usavam piche, em vez de massa de pedreiro. Aí disseram: agora vamos construir uma cidade que tenha uma torre que chegue até o céu. Assim ficaremos famosos e não seremos espalhados pelo mundo. Essa passagem, irmãos, está falando da Torre de Babel. Creio que todos já conhecem, né? Essa história da Torre de Babel, a confusão das línguas. Tinham passado por uma experiência do dilúvio. Passaram-se anos, esse povo cresceu e tomaram essa decisão. Vamos fazer tijolos. Vamos fazer tijolos e vamos construir uma casa, ou melhor, uma cidade e uma torre para nós tornarmos forte, para nós tornarmos famosos, para que nós não sejamos espalhados pelo mundo. Vamos construir uma torre para nós chegarmos até o céu, para nós chegarmos nos lugares mais altos, com as nossas próprias forças, para nós não sermos espalhados, para nós não sermos destruídos novamente. Vamos construir. E assim a Bíblia diz que eles começaram a construção dessa torre, até que veio Deus e trouxe a confusão nas línguas, que ninguém se entenderam, não se entenderam mais, e assim abandonaram a construção e foram um para cada canto, para cada lado. E o interessante que Torre de Babel, o significado dela está associado à confusão ou mistura de línguas. Torre de Babel quer dizer confusão. E eles usaram essa torre para alcançar o céu, fazer o nome deles para si mesmo, por esforços próprios. E essa torre, essa atitude, mostra arrogância humana e autossuficiência, busca por poder e divisão, gerada longe de Deus. Então a Torre de Babel, ela nos leva a construir a nossa própria busca ao Senhor, com nossos próprios meios, buscando a presença dele do nosso jeito. E o Senhor, ele quer a nossa dependência dele. E esse povo quis fazer essa cidade para se tornar independente de Deus, com medo novamente de vir uma justiça celestial e acabar com eles novamente. E assim tentaram fugir.
E quantas vezes nós também tentamos construir a nossa própria torre? Quantas vezes nós tentamos edificar uma torre forte para nós não precisarmos do Senhor? E é tão sutil isso que nós começamos a construir sem perceber. Começamos a criar algo em nós que vai aos poucos se afastando do Senhor. E como diz, a torre de confusão. Confusão. Eu posso usar um exemplo da minha casa, minha família. Foi criado com avós, tios. E nós começamos a construir a família, construindo meios de buscar a Deus da nossa forma. Nós começamos a formar uma cidade com uma torre, quando nós começamos a querer dar um jeitinho nas coisas de Deus. Começamos a buscar Deus de tantas formas, irmãos. De tantas formas, devido aos problemas que nós passávamos, que nós estávamos construindo uma torre para chegar no céu da nossa forma. E foi só confusão, irmãos. Tudo que se falava que tinha Deus, nós corríamos atrás. É a mesma coisa, nós estávamos como um avião, quando se perde o controle, e ele desce igual um parafuso rodando. Nossa família estava dessa forma, rodando, descendo. Se falasse que Deus estava num tal lugar, ali nós íamos, buscando Deus desesperadamente, buscando uma forma, um jeito de querer Deus, mas da nossa forma, do nosso jeito. E confusões e mais confusões acontecendo em família. Dificuldade e mais dificuldade acontecendo. Tantas lutas. Parecia que o mal, o São Cadeado, trancou o portão da nossa família, trancou a porta, que ninguém entrava, ninguém saía mais. Era só tristeza, só angústia, só choro, só opressão. E nós correndo, tentando fazer tijolos do nosso jeito, quadriculadinho, tudo certinho, construindo da nossa forma a nossa adoração a Deus. Até que o Senhor, pela misericórdia dele, ele começou a confundir nossas línguas. Nós começamos a ter um pouco de divergência nas nossas palavras. Porque logo em seguida, a minha mãe teve um encontro com Jesus, passando um tempo também tive um encontro com Jesus, depois meu tio, e as conversas já não se batiam mais. Começou a haver confusões nas nossas conversas. Muitos não aceitavam mais. E assim, o Senhor começou uma mudança. Uma mudança. E nós começamos a sair daquela situação de confusão e começamos a falar uma só língua. A língua dos céus. Muitos ainda não conseguiram falar a língua bem falada dos céus. Mas estão começando a aprender. Estão começando a querer aprender a língua celestial. Então existe um confronto entre Torre de Babel e altar de Betel. Agora eu quero ir lá em Gênesis 28, 10. Porque Babel é confusão. Aqui vai estar falando sobre
o altar de Betel. Jacó saiu de Berseba a fim de ir para Harã. De tardinha ele chegou a um lugar sagrado e passou a noite ali. Pegou uma pedra daquele lugar. Para servir como travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir. Então Jacó sonhou. Ele viu uma escada que ia da terra até o céu. E os anjos de Deus subiam e desciam por ela. O Senhor Deus estava ao lado dele e disse: Eu sou o Senhor, o Deus do seu avô Abraão e o Deus de Isaque, o seu pai. Darei a você e aos seus descendentes esta terra onde você está deitado. Betel significa casa de Deus. Jacó, como já sabemos a história, ele fugindo do seu irmão Esaú, ele estava indo para a casa do seu tio Labão para habitar naquele local e depois conquistar uma esposa da família dele. E ele, nesse trajeto, ele parou no meio do caminho, vamos assim dizer, para passar a noite. E ele chegou em Betel. E ele teve essa experiência com Deus. E nessa experiência, ele viu uma escada posta nos céus, e os anjos subiam e desciam por ela. E ali ele fez uma oração ao Senhor. Porque ele acordou assustado. Ele acordou assustado naquele momento, e falou assim: verdadeiramente aqui é a casa de Deus. E naquele local, naquele momento, ele pegou a pedra que ele tinha feito travesseiro, fez um altar naquele local, fez uma aliança com Deus. E naquela aliança, ele olhou para a situação dele e ele reconheceu que Deus era a solução. Que em Deus havia solução para ele. Então, o altar de Betel, ou Betel, ela estava representando a casa de Deus. Significa presença divina, dependência de Deus. Ela representa para nós que a glória pertence a Deus e não ao homem. Então nós precisamos estar na casa de Deus, em Betel. Betel foi um local que ele passou, fez uma aliança com Deus. Tem até uma canção do pastor Cirilo, que ele fala nessa canção, então a presença real aqui nesse lugar. E ele tem uns dizeres baseado no que Jacó disse, que Jacó fez uma aliança com Deus. E nessa canção ele fala que Jacó teve uma experiência com Deus. Nessa experiência, Jacó fez essa aliança. Aí ele fala também: você também precisa fazer uma aliança com Deus. Você também precisa ter uma experiência com esse Deus e deixar Ele dominar a tua vida. Então, o Betel quer dizer casa de Deus. Então, diferente da Torre de Babel, que há confusão, Betel é o local aonde nós podemos sintonizar a nossa vida, o nosso coração com Deus, com a presença dEle. E
Muitas vezes nós não queremos chegar na presença de Deus, na casa de Deus. Nós temos dificuldades, passamos por tantos problemas no dia a dia, e muitas vezes nós queremos ficar mais na Torre de Babel, mas o Senhor nos chama a estar na presença dEle, a estarmos fazendo um altar para Ele, erigindo um altar, dizendo: Deus, Tu és o meu Deus, e eu faço uma aliança contigo através de Jesus Cristo. Eu quero, a partir de hoje, viver para o resto da minha vida te adorando. Então nós precisamos, irmãos, todos nós. Às vezes nós podemos estar até na casa do Senhor, mas nós nunca tiramos um momento de ficar a sós com Ele, a ponto de olhar para o nosso interior e falar: Senhor, eu sou o Dorival. Eu sou o Dorival, aquele que estava construindo uma torre com as minhas próprias forças, tentando me aproximar de Ti. Mas eu vi que tudo isso foi em vão, tudo isso foi confusão. Mas, Senhor, eu reconheço que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, é o Senhor que pode mudar a minha história, e é o Senhor que é a minha esperança. Então, a partir de hoje, Senhor, eu quero Te servir. Eu quero que o Senhor mude a minha história, porque até aqui eu estraguei a minha história. Então, através dessa experiência que Jacó teve naquele local, Betel, foi o local que marcou a história dele, no antes e depois. E nós também podemos ter uma história mudada, no antes e no depois. Porque essa escada que Jacó viu, essa escada nada mais é representando Jesus Cristo. Jesus Cristo ligando a terra e os céus. E Jesus, quando ele estava chamando os discípulos, ele falou para Natanael: a partir de hoje, vocês verão os anjos subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Por causa de Jesus, irmãos, nós temos livre acesso ao Pai. Através dessa morte tão terrível que Jesus passou, morreu no meu lugar, no teu lugar. Foi para poder ligar a terra e os céus. Foi para poder nos levar novamente a ter intimidade com o Papai, ter intimidade com Deus. Se você está na casa do Pai e não teve esse momento ainda de entrega ao Senhor, hoje é a tua oportunidade. Você pode estar na casa do Pai e entregue a tua vida para as lutas, para os problemas, para as murmurações, para as críticas, para o descontentamento. Mas o Senhor esta noite está pedindo: entregue a tua vida para mim, porque eu posso cuidar de todas as tuas coisas, cuidar da tua vida, e já prometi o céu para você. Mas depende de você, irmão, depende de você, não depende de quem está aqui na frente somente, mas depende de você tomar uma decisão. É você e Jesus. É você, eu sou o que tal, show. Deus maravilhoso. É o Senhor quem faz, Pai. Fala nos corações, Pai. Sei que o Senhor que está ministrando e falando. Que muitas vezes, Senhor, nós erramos o alvo. Muitas vezes nós perdemos o controle.
Muitas vezes nós construímos, Pai, altares a deuses pagãos. Muitas vezes erramos, Pai. Muitas vezes deixamos de adorar o Senhor, que é o Deus verdadeiro, e começamos a adorar deuses falsos. Tenha misericórdia de nós, Pai. Tenha misericórdia de nós. Davi abre, fazendo um favor, lá em Hebreus capítulo 12, 1. Aleluia. A presença de Deus está forte, uma vontade de deitar no chão e só chorar. Davi, desculpe, é Hebreus capítulo 1, tá? Eu falei errado. Antigamente, por meio dos profetas, Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos nossos antepassados. Mas nesses últimos tempos, Ele nos falou por meio do seu Filho. Foi Ele quem Deus escolheu para possuir todas as coisas, e foi por meio dele que Deus criou o universo. O Filho brilha com o brilho da glória de Deus, e é a perfeita semelhança do próprio Deus. Ele sustenta o universo com a sua palavra poderosa, e depois de ter purificado os seres humanos dos seus pecados, sentou-se no céu, do lado direito de Deus, o Todo-Poderoso. Assim, Deus fez com que o Filho fosse superior aos anjos e lhe deu um nome que é superior ao nome deles. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Irmão, vou dar um tempinho para você glorificar a Deus, glorificar a Jesus. Porque nós não podemos estar com defeito de fabricação, não, irmãos. Porque Deus nos criou perfeito, mas no correr da vida nós podemos ter adquirido algum defeito. Mas essa noite o Senhor quer nos consertar novamente. O Senhor quer nos levar a estar funcionando perfeitamente. Não tem como ouvir uma palavra dessa e nós, um trecho desse, e nós ficarmos sem glorificar o Senhor. Porque o Senhor tem falado conosco nos últimos tempos através de Jesus Cristo. Através de Jesus Cristo nós podemos glorificar a Deus. Através de Jesus Cristo nós temos a vida eterna. Através de Jesus Cristo nós temos a esperança de morar nos céus. Através de Jesus Cristo nós temos a esperança de ser até curados. Ter vida plena aqui. Através de Jesus Cristo, nós podemos também ser instrumento dele para levar outras pessoas a morar nos céus. Através de Jesus Cristo, nós somos transformados em pessoas felizes, pessoas diferentes, pessoas que começam a falar línguas celestiais, línguas dos céus. Através de Jesus Cristo, nós somos transformados à medida de varões, à semelhança de Jesus Cristo. Jesus Cristo, irmãos, Ele tem que estar na minha vida, Ele tem que estar na tua vida, a ponto de dividir a história da tua vida, da minha vida, no antes e no depois. Jesus tem que estar no ponto para que eu possa ter a minha vida escrita o antes e no depois, AC e DC, antes de Cristo e depois de Cristo. Antes de Cristo,
eu era uma pessoa assim, assim, assim. Depois de Cristo, eu sou um cidadão dos céus. Você é um cidadão dos céus. Com Cristo, você tem a esperança da vida eterna. Com Cristo, você pode ter a certeza de que você vai morar no céu. Mas isso depende da tua decisão. A tua decisão. Não seja uma pessoa que vive na igreja, uma pessoa que conhece o Deus, ou melhor, conhece a palavra, mas não conhece o Deus da palavra. Nós precisamos conhecer este Deus da palavra. Nós podemos conhecer a palavra, mas precisamos conhecer este Deus da palavra. E quando nós conhecemos esse Deus da palavra, as coisas mudam. A nossa vida muda. Não tem como nós vivermos para Cristo. Não tem, irmãos. E tendo comunhão com as trevas. Não pode uma fonte de água doce fluir águas salgadas. Não tem como uma fonte ficar produzindo águas rotas. Não tem, irmãos. A fonte tem que ser uma fonte de água pura, água limpa. Aleluia. Não pode, irmãos. Não tem como. Nós precisamos, como Jesus disse, precisamos ser conhecidos pelo fruto. Não tem como uma árvore dar frutos que não condiz com ela. Nós precisamos dar fruto. Uma laranja, um pé de laranja tem que dar laranja. E nós precisamos ter os frutos do Espírito Santo. Precisamos, irmãos. E para isso precisamos de Jesus Cristo. Jesus Cristo nos revela o Pai. E através de Jesus Cristo, Ele nos dá o Espírito Santo. E o Espírito Santo vai nos revelar, vai nos direcionar a toda a verdade. Vai nos ensinar a adorar somente Jesus Cristo. Se eu colocar a minha fé em algo que está acima de Jesus, se eu colocar a minha fé em algo que passa na frente de Jesus, sai desse caminho, irmão. Fique com Jesus. Largue esse caminho. Fique somente com Jesus, porque Ele morreu por ti. Ele promete a salvação. Ele que vai dar vida plena, vida e vida em abundância. Fran, Senhor, o Senhor diz ao meu coração que Ele começou a fluir no teu interior rios de água viva. Muitas dificuldades que você tinha, medos, não se preocupa não. Vai ser natural fluir palavras que vai trazer vidas para outros. Tem pessoas que têm bebido dessa essência, dessa água que tem saído do teu interior. Continue falando.
Continue falando, porque essa água, ela pode chegar em lugares que pode se dizer como o Mar Morto e pode trazer vida nesse mar. Continue falando, deixe essa água fluir através de ti. Não deixe de falar, testemunhar do seu jeito, na tua simplicidade. Fale. Do teu jeito, fale. Porque é Ele que faz o manancial sair da tua vida. Então Jesus, irmãos, Ele é o autor e consumador da nossa fé. É Jesus que merece toda a honra, toda a glória, todo o louvor. É Ele que precisa ser o Deus da nossa vida. É Jesus. Às vezes nós buscamos Jesus de tantas formas, mas nós precisamos buscar Jesus da maneira que Ele quer ser buscado. Vocês mulheres, as mulheres seguiram Jesus durante o ministério dele. As mulheres seguiam Jesus, davam roupas, faziam roupas para ele, contribuía com o ministério dele. No percurso da cruz, as mulheres estavam junto com Jesus. Durante a vida de Jesus, as mulheres estavam sempre em adoração ao Senhor. As mulheres, elas têm mais facilidade em se colocar debaixo da autoridade de Jesus. As mulheres têm mais facilidade a se entregar em adoração ao Senhor. Mulheres, não deixe essa essência passar. Não deixe essa essência, essa facilidade que vocês têm de chorar nos pés de Jesus. Não deixe essa facilidade de servir a Jesus Cristo. Não deixe, por causa dos problemas. Jesus, quando Ele ressuscitou, primeiramente a Bíblia relata que Ele apareceu para uma mulher. Não deixe os problemas da tua casa, do teu esposo, dos teus filhos, tirar esse momento de você adorar a Jesus Cristo, de você chorar aos pés dele, de você cantar louvores a Ele. Não deixe. Faça da tua casa Betel. Faça da tua casa a casa de Deus. Faça da tua vida a casa de Deus. Convide Jesus morar na tua casa. Convide Jesus morar na tua vida. Pode ser que ainda você não fez esse convite para Jesus. Esta noite é a oportunidade. Convide Jesus. Convide Jesus para morar na tua casa, morar no teu coração, que você verá a tua história ser mudada. Você deixar de construir uma torre de confusão para fazer uma casa de adoração ao Deus, que é a tua vida. Aleluia. Deus é bom, irmãos. Deus é bom e o diabo que não presta. As pessoas foram criadas
a imagem e semelhança de Deus. O diabo que não presta. A tua luta não é contra as pessoas, lembre disso. As pessoas são do Senhor. As nossas lutas são contra as forças espirituais da maldade. E nós precisamos abraçar esse Jesus, entregar nossas vidas para Ele e viver dia a dia, buscando esse Jesus, confrontando as forças espirituais e amando as pessoas, arrebanhando as pessoas, agindo com misericórdia, com graça e deixando o Senhor reinar em nossas vidas. Amém? Irmãos, eu faço um convite a você esta noite. Se possível, venha aqui na frente. O Senhor está neste local, irmãos. O Senhor está nessa casa. A presença de Deus é forte. Se você também não quer vir aqui à frente, irmão, tem liberdade, fique no teu lugar mesmo. Mas não deixe de conversar com Jesus. Jesus está aguardando você falar com Ele. Peça para Ele. Fala, Senhor, a minha vida é Tua. Eu coloco a minha vida na Tua presença. Fala para Ele. Tenha o seu momento de intimidade com Ele. Agradeça a Ele. Eu sei, quem quiser se ajoelhar, pode ajoelhar. Eu sei que você pode falar, não, mas eu já fiz, já entreguei a minha vida. Mas Jesus, às vezes Ele quer mais. Às vezes eu posso ter aberto a minha vida, a porta do meu coração, eu posso ter deixado as portas abertas para Jesus entrar. Mas às vezes eu deixei Jesus entrar somente como se fosse a sala. Eu não deixei Jesus entrar por completo no meu coração. Às vezes eu tenho limitado Jesus a entrar no meu coração, na minha vida por completo. Às vezes eu não quero deixar Jesus cuidar das minhas finanças. Às vezes eu não quero deixar Jesus cuidar da minha família. Às vezes eu não quero deixar Jesus entrar por completo, cuidar da minha empresa. Às vezes eu não quero deixar Jesus cuidar dos meus filhos, porque eu acho que eu cuido melhor. E às vezes eu deixo Jesus só na sala, só na entrada do meu coração. Mas quando eu falo, Jesus, entra na minha vida, sonda o meu coração, faça uma faxina. Vê se há algum caminho mal em mim, Senhor, e conduza-me pelo caminho da Tua justiça. Peça para Jesus. Fala, Jesus, eu escancaro as portas do meu coração para Ti. Entra, muda, transforma-me. Jesus, eu tenho deixado o orgulho falar mais alto. Jesus, eu tenho deixado de ser uma pessoa grata. Jesus, eu tenho colocado defeito em tudo. Fala para Jesus, Ele está ouvindo. Ele está ouvindo. Ele está ouvindo. E conforme você vai falando com Ele, pedindo, Jesus, eu preciso de Ti. Eu preciso de Ti. Domingo eu pedi para o Senhor entrar comigo na adoração, no culto. E agora, Jesus, estou pedindo para o Senhor entrar em todas as áreas da minha vida. Jesus, eu estou pedindo porque eu reconheço, Jesus, que tudo está no Teu controle e eu preciso deixar o Senhor no controle.
Jesus, eu preciso de salvação. Jesus, eu preciso de cura, Jesus. Jesus, eu preciso que o Senhor entre lá em casa. Jesus, eu preciso que o Senhor mude a minha esposa, o meu esposo. Vai falando com Jesus. Jesus, eu entrego tudo para Ti. Fale para Jesus. Jesus, começa a mudança em mim. Começa a mudança em mim. Eu quero que o Senhor mude os meus filhos, eu quero que o Senhor mude a minha esposa, eu quero que o Senhor mude o meu esposo, quero que o Senhor mude meu colega de trabalho, eu quero que o Senhor mude meu patrão. Não, fala, Jesus, comece por mim, me mude que eu preciso olhar cada um com os teus olhos, e eu tenho perdido o alvo. Eu preciso estar em Betel. Eu preciso voltar a ter minha aliança contigo. Uma aliança onde eu venha ter uma experiência marcante com o Senhor. E através dessa experiência, o Senhor venha reinar. E eu viver baseado nessa experiência. Viver baseado na experiência com o Senhor. Sabendo que é o Senhor que controla, é o Senhor que reina na minha vida. Jesus, a minha vida é tua. Fala para Jesus. Fala, Jesus, a minha vida é tua. Eu entrego a ti, Jesus. Eu entrego até mesmo meu livre-arbítrio ao Senhor, porque eu escolho o Senhor. Eu escolho viver para ti, porque eu quero morar no céu. Fala para Jesus. Fale para Jesus. Fale para Jesus. Oh Deus, é o Senhor que conhece os corações. É o Senhor que conhece os nossos corações. Oh Senhor dos exércitos, grande Tu és. Grande Tu és. Nós estamos aqui, ó Senhor, diminuindo para que o Senhor venha crescer, para que o Senhor venha reinar em nós. O Senhor venha reinar em nós. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glórias a Ti, Jesus. Aleluia. 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 Obrigado, Jesus. Obrigado. Aleluia. 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 Obrigado, Senhor. Sei que a Tua presença está forte. Sei que tem anjos aqui anotando, Pai. Anjos anotando nome, pedidos. Senhor. Diante do Senhor ninguém sai de mão vazia, né, Senhor? Aleluia. Aleluia. Irmão, você que sente no teu coração, sentir de orar por alguém, ore, deixa, profetize, ajude o irmão, deixa Deus te usar. Jesus conta contigo. Jesus conta contigo. Jesus conta contigo. Aleluia. Aleluia. Aleluia.
Alguém tem alguma palavra? Completar alguma visão? Irmãos, eu estava aqui de joelho e ouvi. Eu estou estranhando que eu tenho sonhado com tornado, furacão. Tenho visto, né, aquele dia eu vi aqui. E agora aqui, eu vi assim um círculo de irmãos. No meio tinha um furacão negro, feio. E ó, em volta dele assim, tipo saindo dele cobras. Umas cobras branca e preta. E ela ameaçava de ir em cima dos irmãos. Aí eu falei, o que é isso, né? Aí veio espírito de fofoca. E a fofoca ela vem acompanhada de um furacão. Aonde um tornado e um furacão passa, faz estrago. E eu senti que há um espírito de fofoca por aí, irmãos. Falando mal do pastor, falando mal da igreja. Então vigiem, irmãos, se você tem escutado. Porque eu peguei para mim e a prova viva disso, que quando Deus mostra, porque algo está acontecendo no mundo espiritual. Então se você escutar a fofoca de alguém falando mal do ministério, mal do pastor, vigie, irmãos, que você pode ser picado por esta cobra, acompanhado deste furacão e pode acabar com a tua vida, com os teus dons que Deus quer te dar. Então vigie, irmãos. Vigia com o que você escuta. Porque nossa igreja não é, né, nos gabando, não querendo falar que ela é melhor do que a outra igreja, mas é uma igreja que tem unção. É uma igreja que tem a glória de Deus neste lugar. Porque não é qualquer igreja, irmãos, que nem aconteceu, ela não está aqui hoje, aquela irmã, né? Deus me mostrou o aparelho de audição, né? A irmã estava com dor de ouvido, foi curada na hora. A Tainá, aquela vez, estava para ser amputado o braço dela. O pastor não orou, o pastor Trovato só falou para ela permanecer e voltar no outro domingo e dar testemunha, e secou a ferida, onde era para ser amputado o braço. Quantas pessoas não foram curadas aqui imediatamente, talvez está de um câncer, de algo. E não é qualquer igreja que tem essa unção. Então o inimigo se levanta para nos atacar, para tentar derrubar. Porque a igreja, quanto mais usada por Deus, mais atacada ela também é. É um mover espiritual muito grande. E Deus me mostrou aqui que há um espírito de fofoca rondando e acompanhado de um grande furacão. Então vigie se você escutar falando mal deste lugar, irmãos. Porque é simples de você identificar se é verdade ou mentira. Olhe os frutos de quem permanece neste lugar. Olhe os frutos. Dom de cura, dom de libertação, prosperidade, saúde. É simples de ver, irmãos. Então vigiem, porque a serpente quer te picar, acompanhada de um grande furacão. E o furacão por onde passa, ele devasta. Talvez uma simples fofoca pode tirar daqui. Amanhã você vai pagar o preço do furacão. Então vigie, irmãos. Amém? Aleluia, glórias a Deus. Irmãos, foi bem tranquilinho hoje, mas pode ter certeza
no reino dos céus, está havendo festa. Pode ter certeza. Eu não entendi, mas tem um anjo, esse casalzinho aí, viu? Que anda com vocês. Tem um propósito através com esse anjo para auxiliar vocês. Juntos, o ministério juntos. Aleluia. Irmãos, vamos ficar em pé, agradecendo ao Senhor para nós dirigirmos para nossos lares. Irmão, a vontade minha é ficar aqui. Eu não sei vocês, eu sei que vocês têm compromisso também, mas a minha vontade era... Feche teus olhos, converse, agradeça ao Senhor, tá? Senhor Jesus, muito obrigado. Obrigado pela tua presença nesse local. Obrigado, Senhor, por esse dia que o Senhor concedeu a nós, nessa terra dos viventes. Obrigado, Senhor, porque tantas coisas nós passamos nesse dia, mas o Senhor nos ajudou a vencer cada uma delas. E estamos aqui, Senhor, te adorando, nos entregando a Ti, reconhecendo a Tua soberania sobre as nossas vidas, sobre todas as coisas. Nós te louvamos, ó Pai, agradecemos ao Senhor por tudo que o Senhor tem nos proporcionado e por tudo que Tu has de também nos proporcionar. Como diz a Tua palavra, Ebenezer, até aqui o Senhor tem nos ajudado. Senhor, nos abençoe, continue nos abençoando. Abençoe a Tua igreja, Senhor, com a Tua presença, com o Teu amor, Pai, com a Tua graça. Que venha a Tua presença sobre cada um, cada família aqui representada, ó Pai, em nome de Jesus. Leve cada um para os seus lados, Pai, em segurança. Livre, Deus, cada um dos acidentes, Pai. Guarda, Pai, nas estradas. Também aqueles que moram aqui por perto, que venha chegar e encontrar tudo em ordem, Pai. Possamos dormir, ó Deus, o sono dos justos, Pai. Porque o Senhor não dorme, o Senhor não cochila, o Senhor cuida. Enquanto nós estamos descansando, o Senhor está cuidando. Enquanto nós estamos dormindo, o Senhor está cuidando, as plantas estão crescendo, tudo está sendo monitorado por Ti. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por esta noite. Obrigado pelos irmãos. Obrigado pela Tua presença. Obrigado pela comitiva celestial, ó Pai, que o Senhor enviou aqui. Obrigado por tudo, Pai, em nome de Jesus. E a Tua graça, Pai, repouse sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, Jesus. Aplauda o Senhor.